Olha, as dicas do Você Bonita não param e a gente vai para um assunto que eu acho que as mulheres ficam aí pensando, principalmente quando chega o verão, né? Vamos colocar um biquíni, vamos pra praia, primeira coisa que a gente olha no espelho... Não é o biquíni, se tá bonito, se tá feio, é a celulite. É ou não é, meninas? Hoje a gente vai conhecer tudo sobre o assunto e vamos entender de uma vez por todas como é que a gente consegue cuidar desse problema, que é um grande problema feminino. Quem vai explicar pra gente tudinho é a dermatologista que vem pela primeira vez no Você Bonita, a doutora Samantha Hernandes. Seja bem-vinda. Obrigada. Como vai, doutora? Prazer tê-la aqui. Prazer, todo meu. E, bom, bater papo de celulite com uma médica, com uma doutora que, né, as mulheres sabem o quanto isso nos aflige, quanto isso nos incomoda. Agora, queria abrir nosso papo te perguntando o seguinte. Bom, a gente sabe que todas as mulheres têm celulite, mesmo que a pele até esteja bem rígida, um bumbum com músculo. Se a gente apertar essa pele, esse bumbum, sempre aparece uma celulite. Por que que, de fato, a gente tem mais celulite que os homens? Está ligado totalmente a fatores hormonais ou não? Enfim, falta de atividade física, genética... Tudo isso. Tudo? Tudo. Celulite pega tudo. Tudo. Então, primeira coisa, 90% das mulheres brasileiras. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Não vem nos homens porque eles têm pouco hormônio feminino. Certo. E nós, mulheres, temos os nossos estrógenos que, a partir da nossa primeira menstruação, vão mudar nosso corpo. Uhum. Então, aquelas mulheres brasileiras, aquele perfil violão, né? Cinturinha fina, o bumbum, o quadril. Então, esse biotipo é o biotipo que tem essa predisposição. Ah, tem uma predisposição ainda maior, então, do que outras mulheres. Tem mais, porque nós temos mais receptores. Então, esse estilo, esse tipo de corpo, ele é um corpo que tem muito mais receptor para os hormônios femininos na região de coxa, de bumbum, né, do quadril. Então, quando começa a menstruação, que esses hormônios vão vindo cada vez mais intensos, eles vão transformando tudo que estava retificado em inclinado. Então, toda aquela pele lisinha, embaixo da pele a gente tem uma camada de gordura, ela tem fibras, essas fibras elas são todas retificadinhas. Quando vem os hormônios, isso tudo bagunça. Ele quebra tudo. E essas mulheres com esse tipo de corpo violão, elas têm mais receptor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer essa desestruturação. E as chances aumentam ainda mais. Vamos colocar um vídeo, então, que a gente tem para explicar exatamente isso que acontece embaixo aí da nossa pele. A gente não consegue ver, a gente só consegue ver a bendita da celulite. Mas olha só, vamos colocar, a doutora vai explicar pra gente o que acontece no nosso corpo. Olha lá. Aí a gente tem que lembrar que tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 de celulite, né? Aí já dá pra ver lá em cima na pele esse aspecto de casca de laranja. A gente tem as gorduras ali, todas aquelas bolinhas de gordura logo abaixo. E depois a gente tem o músculo, né? E tem uma trave, que é esse tecido que vai separando esses bloquinhos de gordura. Quando esses hormônios começam e tem mais receptores, eles começam a deixar mais inclinadinho essa gordura. E a pessoa não precisa ser gordinha, ela pode ser bem magrinha. Ela pode estar bem magra, mas naquela região ter mais receptores. Hormonais. O anticoncepcional, por exemplo, os que têm uma dose maior de estrógeno são aqueles que vão até potencializar essa celulite. Sério? Então, mulheres que já têm essa genética, como você explicou, enfim, tem a chance de desenvolver mais por terem mais receptores com o uso de um anticoncepcional. E às vezes a gente tem que usar, né, para os ovários micropolicísticos, tem que usar, às vezes até para um quadro de acne, é interessante que se use, mas é uma dose extra desse hormônio. Então vai potencializar o quadro, vai deixar aquele grau 1, que é aquele grau que você quase não vê, só quando aperta, como você falou. Depois a gente passa para um grau 2, que você começa a encontrar esse onduladinho, aí a menina, jovenzinha, começa o anticoncepcional. Ela já vai pular para um grau 3, onde a gente já tem os buraquinhos. O 4 já tem muita dor, já tem retenção, já incha a perna. Marca na calça, tudo. Marca na calça, calça clara, um tecido mais coladinho. Que é como a imagem que a gente mostrou. Segura então, doutora, eu vou dar um recado e já volto. Deixa eu aproveitar, né? Aproveitar, tem que fazer essa pergunta, né? Doutora, até que ponto, o que a gente pode fazer então para controlar essa celulite, para que ela não aumente, para que a gente consiga diminuir o que a gente já adquiriu, e essa relação com os cosméticos, como é que é? Os cosméticos são importantes, né? São bem importantes, Carol. É um tratamento multicombinado. Não adianta uma coisa só.
Então, eu acho que o primeiro, para se começar em casa, é a alimentação. Tá. Tem que tirar o açúcar, tem que diminuir carboidrato, porque ele vai aumentar essa célula de gordura. Isso é verdade, né? É verdade, é verdade. A gente tem que dar prioridade para fibra, tem que tomar mais água, o clima está seco, está muito quente, tem que hidratar, porque aquela região já está com uma perfusão ruim, porque ela está toda, né, cheia de célula de gordura e não tem muito espaço para drenagem. Então, ela em casa muda a alimentação, começa a beber mais água. Atividade física tem que fazer fundamental. Pelo menos 30 minutos todo dia, uma caminhadinha. Pelo menos, né, doutora? Pelo menos. Com essa base... Também influencia a celulite. Total, assim, tudo a ver. Porque a hora que ela começa a pôr essa musculatura para andar, ela faz uma drenagem, a musculatura ajuda a empurrar a linfa, melhora a circulação, dói menos a perna. Então, isso ela tem que fazer em casa. Tá. Depois, a gente tem os cremes que eu acho que são muito bons, porque ela mesma vai passar, vai massagear aquela região. É um cuidado diário também, né? O uso de cosmético. Não é passar rapidinho, é passar massageando. E aí sim ela pode procurar uma clínica, porque a gente tem drenagem, tem um monte de aparelho hoje em dia para tratar, que melhora e melhora muito. Melhora mesmo, então, e a drenagem é recomendada. Sempre, sempre, drenagem sempre. linfática é tudo, né? Aquela região, ela tá sem drenagem, ela tá apertada. Então, ela tem que procurar, sim, drenagem linfática. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então? De quem que é, Má? Vamos ver, olha, as meninas estão enlouquecidas. Maria, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Bom, ela fez a pergunta, eu abri falando sobre isso, mas de fato, doutora, por que os homens não têm celulite? Eles têm menos... hormônios femininos. Segura, você já me conta, porque às vezes a gente nota alguns homens com, não diria celulite, mas próximo disso. Você já me conta, vou dar um... Às vezes a gente vê alguma coisa que parece celulite, vai, em alguns. Como é que é isso? Eles até têm um pouquinho de celulite, sim, porque eles têm hormônio feminino também, assim como a gente tem os masculinos. Tá. Né? Mas eles não têm receptores naquela região, que aqueles receptores que vão inclinar aquela fibra que vai puxar e dar a casca de laranja. Entendi. Então eles não têm. Eles podem até acumular mais gordurinha naquela região e dar uma onduladinha. Tá. Mas aquele furinho, eles nunca vão ter. Olha só, meninos, que beleza, hein, a cara deles. Vocês nunca vão ter celulite. Muito bom, né? Tá vendo? Porque vocês não têm receptores. Essa história dos receptores eu não sabia, isso é uma grande novidade para mim. Agora, doutora, outra pergunta. Quando a gente tem um quadro aí de celulite e fazendo tudo que você disse, eu acho que de fato tem um resultado bacana, perder peso e controlar essa celulite para o resto da vida é necessário? Então, uma mulher assim que tenha desde a primeira menstruação, que note que tem muita celulite, ela vai ter que cuidar pro resto da vida. Sim, é pro resto da vida, é um controle. Tá. Nessa celulite, a gente vai até a menopausa. Né? Enquanto os hormônios estiverem aí ativos, ela vai ter essa ondulação, toda essa diferença no tecido. Tá. Tem que controlar, vai ter que estar sempre fazendo uma drenagem, cuidando da alimentação, bebendo mais água. Tem todo um protocolo. Tá, não dá pra largar, né? Agora, perder peso pode ajudar sempre? Ou não vai ter tanta diferença? Olha, tem até modelos de passarela que a gente vê bem magrinhas com celulite, sim, né? A perda de peso melhora como um todo, eu acho que é importante, é saudável, é sempre bem-vinda, mas... Às vezes, quando ela começa a perder peso, aquele tecido vai ficar mais frouxo, ele fica flácido. Tá. Então, dá até uma piora na celulite. Então, ela fala, poxa, eu emagreci e agora minha celulite está pior. Calma, é só uma fase de adaptação, é por uma flacidez. Então, o interno de coxa começa a ficar flácido. Aquelas ondinhas não é celulite num grau, é uma flacidez. Era o que eu ia te perguntar. Fazer musculação e endurecer este músculo pode amenizar ou não? Muito. Tá aí o segredo, digamos assim. Tem que deixar o músculo, o bumbum durinho, a perna durinha, pra ela ficar mais lisinha? Sim, porque senão ela perde peso, mas aí vai aparecer a flacidez. E aí ela vai se confundir. Será que piorou minha celulite? Então o que adiantou eu perder peso? Não adianta. Adianta muito. Tem que perder peso. Mas ela também tem que ter atividade física. Para controlar e ativar essa parte muscular. Doutora, eu tenho mais uma perguntinha, mas antes eu quero só, que chegaram várias no nosso e-mail. Vocês sabem que agora a gente tem a nossa paradinha pro horário eleitoral. E depois a gente volta com a nossa culinária a partir da 1h20, que hoje Maluzinha vai arrasar com uma berinjela que você não está entendendo. Eu vou passar para vocês um site. Quem tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com a doutora Samanta, uma graça, volte. Super querida, explica super bem, empolgada, isso é muito legal, acho que faz toda a diferença. www.samanta com TH
Enande, tudo junto, Samantha com enande.com.br, site para quem quiser tirar dúvidas. E agora pra gente fechar, acho que a gente tem um minutinho, Má. Qual é a sua dica quando o assunto é celulite, flacidez e aquela preocupação de eu não tô muito bem com o meu espelho? Dica sua de médica. Eu acho que a pessoa precisa primeiro rever um pouquinho do que ela anda fazendo, né? Dessa correria, desse estresse, porque o estresse do cortisol, ele incha. Então, reveja um pouquinho, dá uma pensada na sua vida, se você está comendo bem, se você faz aquela alimentação a cada 3 horas, se tem um equilíbrio de proteína e carboidrato, se não tem muita besteira nessa alimentação, se tem uma parte para atividade física, né? Se você está se cuidando, se tem algum creme, se você está procurando seu médico, está fazendo seus exames. Isso é importante também. Eu acho que isso é o fundamental. E depois, sim, com tudo isso pronto, essa base certinha, aí a gente começar a investir um pouco nesse lado dos tratamentos. E drenagem, eu acho que é essencial para todo mundo. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Doutora, obrigada. Adorei. Você é uma querida. Volta logo. Volto. A gente vai dar uma paradinha, 20 minutinhos para a hora eleitoral. A gente volta 1h20 com a